O Senado instalou hoje a comissão externa para apurar a crise sanitária na terra indígena Yanomami. Logo na primeira reunião, houve embate entre senadores de Roraima e governistas pelos 3 cargos-chave do colegiado. Após uma série de negociações, a presidência ficará com o senador Chico Rodrigues e a vice com Elisiane Gama. Já o relator será o senador Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e é justamente com ele que a gente vai conversar agora para falar sobre essa disputa e a importância da comissão. Senador, boa noite, seja bem-vindo ao Fast News. O microfone, senador, por gentileza, você liga ele. Me perdoe a falha. Boa noite, Karina, boa noite, Kobayashi, um prazer estar aqui, boa noite a todos que nos assistem. E realmente essa comissão é uma comissão muito importante, Karina, como você falou, e nós, antes mesmo da instalação dessa comissão, pela premência que essa crise requer, nós tomamos a iniciativa de solicitar ao nosso presidente Rodrigo Pacheco que fôssemos a Roraima, fôssemos até a terra Yanomami, até Surucucus, a comissão, inclusive com o convite de 3 deputados também de Roraima, para visitarmos a terra indígena e fazermos uma discussão e vermos o que o governo federal está fazendo para enfrentar essa crise humanitária, que era uma crise na saúde e uma crise na questão de vulnerabilidade alimentar dos índios Yanomami. E estamos aqui à disposição para discutir o tema. Quem se opôs à indicação, né, porque houve um embate aí dos senhores, quem se opôs à indicação dos senhores, justificam que todos os nomes, cargos-chave da comissão, são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegam que justamente a gestão que vem sendo apontada por não ter dado atenção devida a essa grave crise indígena. Aí eu lhe questiono, qual será o trabalho da comissão, no que os senhores vão focar a partir de agora? Bom, a primeira coisa que o relator tem que fazer, regimentalmente, é apresentar um plano de trabalho. Nós vamos apresentar um plano de trabalho e que deve ser confeccionado no decorrer desse feriado do Carnaval, e logo após o Carnaval vamos reunir a comissão para apresentar todas as nossas proposições. Mas como eu falei no início, essa comissão já foi a Roraima, essa comissão sentou com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, com o governo do Brasil, que estava lá representado nos direitos humanos, com a presidente da FUNAI, nossa ex-deputada Joênia, e onde nós vimos tudo que se está fazendo, porque a situação é emergencial. Então, lá em Roraima já temos lá, as Forças Armadas já instalaram um hospital de campanha dentro da CASAI, da Casa do Índio, que fica bem próximo ao centro de Boa Vista, e também está fazendo uma logística, uma operação de guerra para distribuir alimentos nas 37 comunidades que nós chamamos de polo base, os polos básicos, que são as referências em atendimento à saúde, à remoção, à vacinação e à atenção primária, que existe dentro da reserva, desde a época que eu sou médico, vocês sabem, e na minha gestão frente à FUNASA, que naquela época tinha a sua atribuição constitucional de atender as comunidades indígenas, nós construímos o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, que serviu de projeto piloto para ser instalado nas outras comunidades indígenas do nosso país. Lá no nosso estado, vocês sabem, nós temos 2 distritos, o Distrito Sanitário Yanomami e o Distrito Sanitário do Leste, que também engloba outras etnias. Nós temos várias etnias no estado, mas a etnia Yanomami, ela é uma etnia muito, muito particular pelas suas características, pelo seu semi-isolamento e pela própria genética, pela própria formação dos indígenas, que é absolutamente diferente dos outros indígenas que estão nas outras regiões, nas nossas outras reservas do nosso estado. O que o governo está fazendo é fazer uma suplementação alimentar muito importante. A logística que o Ministério da Defesa está fazendo através das suas forças é impressionante. Colocar alimentação em clareiras através de helicópteros com conteúdo e todo o recipiente que se leva para essas regiões é um recipiente que não é reciclável, ele tem que ser recuperado e lançar esse alimento nas comunidades é uma verdadeira operação de guerra que nós assistimos lá e realmente o trabalho está sendo muito bem feito. Agora, o que nós levantamos, a questão é de que lá dentro nós temos os operários do garimpo. Vocês acabaram de falar sobre quem financia esse garimpo, quem ganha milhões de reais, milhões de dólares com a exportação do nosso ouro, da nossa cassiterita, de maneira ilegal,
Esses é que realmente têm que ser identificados e punidos. Mas lá dentro nós temos operários do garimpo, são pessoas muito simples que vislumbraram ali uma oportunidade, às vezes a única oportunidade de oferir algum tipo de ganho para sustentar suas famílias. E nós estamos tentando construir um marco legal adequado, seria um termo de ajustamento de conduta, para que as nossas forças armadas, enfim, as entidades que estão fazendo toda essa desintrusão dos indígenas, dos garimpeiros da área indígena, que eles também possam auxiliar na retirada, porque os garimpeiros, eles querem sair, eles estão saindo voluntariamente, mas não tem aviões, porque apesar de o nosso espaço aéreo dentro da reserva estar liberado, obviamente que as pessoas que têm aviões que fazem esse transporte de mantimentos e remoção e entrada de pessoal dentro da reserva, isso é um crime, e essas pessoas não vão querer ficar trafegando ali com tanta vigilância que está havendo. E através do rio, nós temos o rio Mucajaí, que é um rio, ele passa dentro da reserva, onde tem mais áreas de garimpo, ali tem uma fiscalização muito intensa, e as pessoas estão tendo dificuldade de sair da reserva. Isso gera também muita necessidade de alimentação para essas pessoas e até vislumbro que pode haver uma crise dentro da reserva. Por quê? Porque ao colocarmos alimentação para os indígenas que estão em situação de vulnerabilidade alimentar, esses indígenas eles podem ter conflitos com os garimpeiros, porque os garimpeiros lá, muitos deles têm passado fome, nós temos relato aí de pessoas que têm, inclusive, perecido ao longo do caminho que se chamam lá varadouros, para caminhar 5 a 10 dias dentro da reserva indígena, através de uma floresta densa, para tentar chegar a um dos municípios onde a reserva faz limite. Senador, Kobayashi vai participar da entrevista, mas antes de passar para ele, gostaria de questioná-lo sobre este problema, este grave problema de malária que também passam os indígenas Yanomami, além da desnutrição. O que deve ser feito a respeito? O senhor disse que já tem um trabalho impressionante, né, sendo feito a respeito, ali em questão de socorro a esses indígenas, de fornecimento de alimentos, mas acredito eu que isso não deve ser feito apenas agora, que não deve ser algo pontual. É um trabalho que deve se estender. Qual é a previsão, o que deve ser feito, porque não é de curto prazo, é médio e longo prazo. Olha, nós temos... Kobayashi e Kalina, nós temos a presença de garimpeiros na reserva indígena Yanomami cerca de 80 anos. Inclusive, nesses 37 polos básicos, que são a referência em atenção básica e remoção de indígenas, que a maioria deles tem pistas muito rudimentares, esses 37 polos básicos, as pistas foram construídas por garimpeiros ao longo do tempo. Nós só temos 2 pistas que foram construídas pelo poder público na nossa reserva Yanomami, que são a pista de Surucucus, que é uma pista grande, asfaltada, onde lá tem um pilotão e tem uma estrutura melhor de atenção à saúde dos Yanomami, e ali se concentram várias malocas perto, e também nós temos um pouco mais à esquerda, em direção ao Amazonas e à Venezuela, que se chama Auaris. Ali nós temos 2 pistas que realmente são pistas que têm uma estrutura. Mas em toda a reserva, as pistas que existem lá são pistas que foram construídas por garimpeiros. E essas operações de desintrusão da área indígena, elas não acontecem pela primeira vez. No decorrer, eu estou lá há 41 anos no nosso estado e eu já assisti várias operações selva livre, de desintrusão de garimpeiros, mas como você falou, nós temos que ter um programa de médio e longo prazo, de vigilância, de atenção maior aos indígenas, e também nós temos que criar alguma oportunidade para que essas pessoas que vislumbram a entrada nessa região como a única maneira de terem uma vida melhor. Nós precisamos realmente ter um programa de assistência, como nós fazemos, por exemplo, com os milhares de venezuelanos que também entram em Roraima. Nós vivemos lá uma crise humanitária sem tamanho. Para vocês terem ideia, essa semana passada nós tivemos uma operação acolhida, quando nos foi informado que, desde o início da operação, no início de 2018 até agora, já passaram por Roraima 890 mil pessoas. Nós temos lá 13 abrigos e muitos venezuelanos que ainda entram agora, entram cerca de 500 venezuelanos por dia. Uma parte deles é acolhido pela operação e outra parte entra nas nossas cidades, principalmente em Boa Vista, e ficam perambulando em situação de muita vulnerabilidade. Nós temos lá
as nossas farmácias, supermercados, quando no decorrer do dia nós podemos encontrar várias pessoas pedindo algum tipo de ajuda, mulheres grávidas, mulheres com filhos pequenos, sentadas nas portas desses estabelecimentos comerciais, tentando obter alguma ajuda. Imaginem, essas pessoas a perambular pelas nossas cidades, índios que ficam no limite da nossa reserva, porque a reserva passa em 6 municípios. Esses índios que estão mais perto da reserva, eles vêm para as sedes dos municípios e também ficam numa situação difícil. Além disso, com esses cerca de 20 mil garimpeiros que estão saindo da área indígena, imaginem o caldeirão de pólvora que existe no nosso estado, quer dizer, um estado que vive à beira de um conflito social mais grave por conta de necessidades muito simples de a gente resolver se a gente tiver lá recursos para ajudar todas essas pessoas. Agora sim, Kobayashi. Bom, primeiro, boa noite, senador, um prazer falar com o senhor, e eu gostaria de falar a respeito de uma coisa que nós temos percebido nas entrevistas das pessoas de Roraima sobre este caso, que é uma certa solidariedade com os garimpeiros, né? O senhor, inclusive, chama de operários do garimpo, né? Que são pessoas simples, e a gente sabe disso, que não são eles os que mais lucram com essa atividade ali de exploração ilegal da terra. Mas assim como nós temos também pessoas simples que são utilizadas como operários do furto, ou pessoas simples que são utilizadas como operárias do tráfico, para que outras pessoas ganhem dinheiro com isso. O senhor, como senador relator desta importante comissão instaurada no Congresso Nacional, qual será o trabalho do senhor em relação à fiscalização da punição, da investigação criminal destas pessoas que ali operavam a exploração ilegal da terra? Olha, isso já tem sido feito. Vocês têm acompanhado que todos os dias nós temos aí operações, investigações, buscas e apreensões, prisão de pessoas que têm envolvimento com esse tipo de atividade. Eu acho que isso está sendo feito. Agora, nós vamos, no decorrer dos trabalhos dessa comissão, ampliar esse debate, discutir isso com muita seriedade. Nós temos também, Kobayashi, de discutir a importância de nós preservarmos um estado, uma parte do nosso país que é um pouco maior que Portugal. Nós temos lá 9 milhões e 600 mil hectares, Portugal tem 9 milhões e 200, e ainda temos mais do outro lado da fronteira, que é uma fronteira virtual, não dá para ver, porque a floresta é muito densa. E eu costumo dizer, Kobayashi e Kalina, que quando nós voamos na reserva, nós temos a convicção de que, felizmente, apesar de todo esse garimpo ilegal que está nas margens, principalmente do rio Mucajaí, Catrimane e lá na região do Corpo Magalhães, além de depois do Surucucus, já perto da Venezuela, nos locais que chamam Romoche e Xidéia, lá nós temos uma garimpagem mais intensa. Mas no resto da reserva, a reserva está absolutamente preservada, graças a Deus. Temos cerca de 95% da nossa reserva preservada, e essa reserva ela é extremamente rica, não só de ouro e cassiterita, como as pessoas estão explorando agora, porque são muito fáceis de se obter, mas nós temos ali minerais estratégicos, nobres na natureza, como nióbio, como vanádio, como na Serra de Surucucus, que é a maior reserva de urânio identificada no mundo. Eu acho que, além da nossa biodiversidade, dos nossos mananciais, dos nossos rios, da nossa riqueza de fauna e flora, tudo isso, para ser bem preservado, deve contar com um apoio inconteste da comunidade internacional, principalmente dos países ricos do mundo moderno, porque eles degradaram as suas riquezas naturais e agora querem nos dar algumas migalhas para que nós possamos preservar as nossas riquezas. Eu acho que para nós preservarmos a riqueza, nós temos que gerar bem-estar, não só dos indígenas, como da nossa população brasileira, de um modo geral. E isso deve custar muito caro aos países desenvolvidos. Essa é a minha posição. A questão de investigação está sendo feita, e muito bem feita, pelos órgãos de controle, e com a Polícia Federal tem investigado. Nós sabemos, inclusive, nós temos como identificar a origem de cada mineral, de onde vem, de que jazida vem, isso já é possível saber. Sabemos que para onde está indo esse ouro, enfim.
nós temos aí muito conhecimento a respeito disso, porque essa investigação já vem sendo feita há alguns anos, e eu espero que realmente nós possamos identificar essas pessoas que auferiram esses lucros exorbitantes, e isso não ficou nada de benefício para o nosso país. Só nós tivemos lá devastação, sofrimento dos indígenas e dessas pessoas simples, que volto a dizer que também vislumbraram aí desse garimpo uma oportunidade de viver um pouco melhor, de dar dignidade às suas famílias. Ô, senadora, por fim, além da comissão acompanhar essa investigação, como que a comissão vai acompanhar também a saída destes garimpeiros, né? Porque há uma preocupação de que eles saiam da reserva Yanomami, mas continuem no estado, apenas migrando ali de região, talvez mais próximo para a capital Boa Vista. A gente teve a informação agora de que alguns estão indo para a Venezuela. Enfim, como que vocês vão acompanhar essa saída deles? Olha, Karina, eu sou médico e eu ainda continuo operando muitas pessoas e atendo muitas pessoas. E a gente conversa atende essas pessoas que têm essa atividade de exploração mineral, os garimpeiros. Eles saem dali, aí eles entram para a Venezuela e eles, cerca de 127 quilômetros da fronteira de Pacaraima, existe um lugar que se chama quilômetro 88, Las Claritas, na Venezuela. Conheço bem porque eu operei também na Venezuela, então ali é uma área de garimpo. Então, os garimpeiros saem do Brasil, eles vão para ali e voltam para dentro da reserva, porque lá do outro lado da Venezuela, nós temos cerca de 8 milhões de hectares, muito ricos também, e temos muito mais áreas de garimpo do que aqui. E quando também há uma perseguição aos brasileiros que estão lá naquela área, aí eles terminam migrando, sabe para onde? Para a Guiana, para a ex-Guiana inglesa. Existe um rio lá, que se chama Rio Mazarone, que é extremamente rico, onde há pouco tempo atrás nós tínhamos lá cerca de 15 mil brasileiros garimpando nesses rios. Então, aquelas áreas ali são muito ricas em minerais. Então, essas pessoas ficam circulando em torno disso. Agora, a gente precisa fazer uma política de longo prazo, assim como nós ampliar o nosso Auxílio Brasil para essas pessoas, dar uma oportunidade de fazermos um grande programa de habitação lá no nosso estado, para ajudar com que essas pessoas vivam de uma maneira mais digna e que percam esse interesse tão grande para essa questão do garimpo, que, volto a dizer, já é uma tradição de mais de 80 anos. Na nossa Praça Central de Boa Vista, que é uma cidade muito bonita, no centro da cidade, nós temos lá um monumento ao garimpeiro, uma homenagem àquelas pessoas que construíram o ex-território de Roraima e o ex-município do Amazonas, que foi Boa Vista. Então, nós temos, isso é um debate e uma responsabilidade muito grande para todos nós, vocês aí e nós aqui discutindo essa questão e tentando construir toda essa logística emergencial, como você falou, de retirada com segurança dessas pessoas que querem sair, elas querem sair, estão tentando sair, muitas já saíram de lá, mas também de médio e longo prazo, de vigilância dessa nossa imensa riqueza, dessa nossa comunidade Yanomami, que é um patrimônio para nós, porque é uma das etnias mais peculiares do mundo, e também o que fazer com essas riquezas, porque nós não podemos conceber que num país tão rico assim, a gente não tenha nenhuma compensação verdadeira para preservar essas riquezas incomensuráveis. Bom, senador Irã Gonçalves, brigadão pela entrevista, boa noite para o senhor. Uma boa noite para vocês, boa noite a todos. Uma honra para mim participar. Me convidem mais. Pode deixar.